Então, aqui a gente tem ao lado os... Abraço, Luiz. A gente tem aqui ao lado os Sofonias, Amós e o Evangelho de João. O Evangelho de João quase ganha, mas quem ganhou foi Amós aqui, né? Olha aí, tá? O vermelho. Então, é só para mostrar para vocês aí a votação, tá certo? Muitos gostariam que fosse o Evangelho de João, né? Então, a gente pode também fazer depois desse profeta, no estudo do profeta Amós. Eu gostei de Amós ter sido escolhido, porque a gente vem numa sequência de profetas, não é uma sequência, bem uma sequência, né? Porque Malaquias... Você está sem imagem. Sem imagem? Uhum. Estou sem imagem para todo mundo? Eu estou me vendo aqui. Tá vendo bem? Aqui tá... Não, eu acho que deve ser aí na tua. Eu tenho. Tá todo mundo me vendo. Agora voltou. Voltou? Então, pode ter sido a internet. Pode ter sido a internet. Tem que me fixar, eu acho aí. Uhum. Bom, então vamos lá. A gente estava vindo numa... Não é bem uma sequência, né? Porque a gente não está aqui naquela sequência cronológica, porque Malaquias, ele fala depois do exílio, né? Mas ele é um profeta pós-exílico. Já Amós é um profeta pré-exílico, né? Ele profetiza antes do exílio, numa época em que, ao contrário, né, de Malaquias, a nação estava num período de grande prosperidade, aparentemente grande paz, né, e o povo achava que estava tudo indo muito bem, porque o fato de serem abençoados com relação à sua economia, aparentemente, né, a sua economia, a questão política, né, eles estavam sendo obedientes a Deus. O fato eles entendiam que o fato de estarem em prosperidade era um aval de Deus, era prova cabal, né, da bênção de Deus sobre eles naquele exato momento ali. Mas o povo estava completamente enganado mais uma vez, né? Então, Amós, ele tem uma mensagem muito atual, uma mensagem oportuna, né? Tanto quanto os outros, a Bíblia, ela é contemporânea, a gente sabe disso, a mensagem, né, a aplicação da palavra de Deus, ela encontra lugar em todo o tempo, porque são princípios, são fundamentos consolidados na palavra de Deus que se aplica à nossa sociedade, se aplica a nós hoje, né? Então, a gente vê uma mensagem, a gente observa em Amós uma mensagem que é contemporânea, sim, né? Que é atual, que é oportuna, é uma mensagem de confronto, mas também é uma mensagem esperançosa, né? O Weisby, ele divide o livro de Amós em 3 partes, né? E ele coloca a primeira parte como uma questão de que para botar em adicionar livremente, eu não, toda vida me esqueço, aí fico tentando adicionar o pessoal na hora da aula. Então, olhe ao redor e reconheça o julgamento de Deus, né? A primeira parte que o Weisby coloca, né, que o comentarista Weisby coloca, é que a primeira parte do livro é olhe ao redor e veja e reconheça o julgamento de Deus. A segunda parte que ele traz é olhe para dentro de si e reconheça a corrupção. E a terceira parte é olhe para frente e veja que o fim se aproxima. Então, a gente pode observar que, pensando nessa forma, né, de divisão do livro, olhar para o lado e ver o julgamento de Deus é algo que é atual, olhar para dentro de si, ver, né, e reconhecer a corrupção é algo que é atual, a gente precisa fazer isso em todo o tempo, né? Pedir ao Senhor que esteja perscrutando o nosso coração, ao mesmo tempo nos revelando, né, o nosso caráter e nos revelando aquilo que há em nós que precisa ser consertado, né, e nesse caso aqui, como nação. E é lógico que a gente pode
fazer essa aplicação pessoal, e olhar para frente e ver que o fim se aproxima, olhar para frente e entender que o dia do Senhor, ele vem, né? Então, a mensagem de Amós não é diferente da mensagem dos outros profetas concernente ao arrependimento, né? Então, Amós deixa claro que arrepender-se é viver. No entanto, tapar os ouvidos, né? Se isentar da responsabilidade de dar ouvidos à voz de Deus é morrer, né? É realmente viver uma vida de morte futuramente, né? Morte eterna. Então, é um livro que trata também sobre essa questão do arrependimento. Muitos comentaristas falam que o livro de Amós, ele trata especificamente, é um tratado sobre a justiça social. A gente trabalhou uma parte disso no livro de Abacuque, né, que foi bem contundente no começo, né? Abacuque, ele via aquela situação de opressão do povo, né, os ricos oprimindo os mais pobres e a lei se afrouxando, como diz a palavra, né, lá em Abacuque, e ele se incomoda com aquilo ali. Agora a gente observa aqui que esse era um dos problemas na época de Amós, né? Era um dos problemas, mas o povo não enxergava isso por achar que economicamente, que politicamente, a nação, ela ia muito bem, os dois reinos iam muito bem, tanto Judá quanto Israel. Então, Amós chega para trazer a mensagem de que o caminho da obediência conduz à bem-aventurança. O caminho de obediência a Deus conduz, né, ao caminho da bem-aventurança, do homem ser mais que feliz, ao caminho da vitória. Mas o caminho da transgressão, mesmo ele sendo aparentemente regado de luxo, de riqueza, de uma falsa paz, né, de uma falsa paz, de uma falsa segurança, aparentemente uma riqueza, uma segurança, uma paz que está, né, todo mundo num conforto. Esse caminho inevitavelmente leva ao fracasso. Então, a gente observa aquele ciclo vicioso, né, que Israel vivia, né? Israel, quando estava ali sendo castigado pelos seus inimigos, né, sofrendo a opressão dos inimigos, Israel buscava Deus, quando Israel estava preso, né, buscava Deus, clamava ao Senhor, e quando tudo ia bem, naquele momento de prosperidade, naquele momento de paz, onde eles atingiam, onde a nação atingia o seu ápice ali de questões econômicas, sociais, eram muito bem vistos, né, diante de todas as nações que o rodeavam. Israel acabava se embebedando com o sucesso, acabava se embebedando com a riqueza, o luxo, e fechando os olhos à voz de Deus, à voz dos profetas, né? E nesse caso aqui, Amós foi um profeta que antes, né, pré-exílico, e Deus sempre avisava o povo daquilo que ia acontecer, né, de que o fim estava próximo, do julgamento que estava por vir. E Amós, então, ele é levantado por Deus lá das aldeias de Tecoa, né, um lugarejozinho distante em Judá, e ele é levantado por Deus, um homem simples, um homem do campo, né, que cuidava de animais. Alguns o caracterizam como pastor, outros como boiadeiro, né? Então, a gente vê que ele cuidava de animais, ele também era aquele que cultivava sicômoros, né? E estava ali naquele momento, e Deus o chama para vir para as capitais, né, como se diz, para vir para um lugar maior, né, na sua nação, para vir para onde estavam os poderosos, anunciar os pecados de opressão e o pecado de injustiça social das nações, tanto ao redor de Israel, e aí Israel, né, se estufa o peito, é verdade, as nações precisam ser castigadas, mas também da nação de Israel, né, mas também do povo de Israel. Então, ele denuncia os pecados das nações circunvizinhas, mas ele também denuncia o pecado de Israel, e ele denuncia a corrupção nos palácios, né, no palácio e nas altas cortes do judiciário.
Então, Amós, mesmo sendo um homem simples, um homem que não frequentou nenhuma escola, né, de profetas, não era um profeta reconhecido ali naquela época, mas a gente observa pelo seu livro, né, que havia simplicidade, mas era um homem que também reconhecia e era obediente a Deus. E aí Amós, ele vai diagnosticar no seu texto, né, no seu livro, ele vai diagnosticar muitos males que destruíam a nação, né, nos centros econômicos, males nas mansões ricas e poderosas, nos templos principalmente, né, religiosos. Então a gente observa que aqui tem também uma chamada à restauração do culto, porque rituais religiosos, ainda que cheios de ofertas, diferente, né, do tempo de Malaquias, que o povo estava suprimindo as ofertas, oferecendo qualquer coisa. Esse povo aqui não, ele né, é um povo que ia oferecer muita coisa, era um povo que regava os rituais e as festas religiosas de muita pompa, né, de tudo do bom e do melhor, mas o caráter estava longe de Deus. O caráter estava completamente corrompido, não é? E Deus não podia aceitar isso. Eles não podiam subornar Deus, né, achando que as suas ofertas gordas e significativas iam deixar Deus de fora daquela situação que eles estavam vivendo, né? Iam calar a boca de Deus. Então, Amós vem e põe realmente o dedo na ferida da nação, alertando a necessidade urgente de arrependimento, como o Senhor sempre faz conosco, né? Coloca ali o dedo onde a gente precisa, na nossa vida, no local que a gente precisa para dizer, isso está errado. Você precisa se arrepender. Né? Nós precisamos nos arrepender quando o Senhor nos confronta e nos mostra o que há de errado em nós. Então, o livro de Amós traz para nós essa situação, né? E então é um livro que, como a gente vê, jamais vai ficar ultrapassado. É um texto com uma mensagem contemporânea. Nenhum profeta, né, na Bíblia clamou tanto contra a injustiça com mais eloquência, né, do que Amós. Amós foi o mais eloquente ao clamar pela justiça, ao mostrar que o povo estava caminhando por aparentemente paz, mas que existia uma injustiça social, existia um desagrado a Deus e um desagravo a Deus muito grande. Então, ritual sem justiça não é religião divina, né? Ritual sem justiça não agrada a Deus, mas é um desvio de caráter. E isso precisa ser urgentemente avaliado, urgentemente transformado. Então, o objetivo da religião, né? Amós queria mostrar que o objetivo da religião não era a simples satisfação do povo, né? Não era simplesmente o seguir passos de algo meramente material, mas significava principalmente uma mudança de vida, o estabelecimento de uma estrutura de vida correta com Deus, de relações corretas com Deus, de uma relação correta com Deus, bem como de uma relação correta com os membros da comunidade. O que faltava neles ali, né? O que faltava. Então, havia realmente uma grande injustiça social e essas estruturas de relacionamento estavam completamente equivocadas, né? Não havia Deus no centro delas, nem no relacionamento deles que eles achavam ter com Deus, nem no relacionamento com aqueles que eram pobres e necessitados. Então, qualquer nação que viesse violar os preceitos de Deus, né, os conceitos morais, os conceitos sociais, os conceitos divinos, morais sociais que estavam ali prescritos, ordenados por Deus, estava fadada ao fracasso. Né, e Israel estava indo por esta direção, caminhando, né, por esta direção. Então, o templo, ao invés de ser um lugar de proclamação da palavra de Deus, ao invés de ser um local de adoração a Deus, estava se tornando um palanque de bajulação ao rei, estava servindo, né, aos interesses políticos vigentes. E isso era completamente desagradável a Deus, e Deus chama Amós para, neste contexto, trazer uma mensagem relevante de arrependimento. Então, o povo, mais uma vez, né, eu vou repetir, o povo pensava que estava subornando a Deus
comprando a Deus, né, com os rituais e suas ofertas gordas. Eu, quando estava lendo isso, me lembrei muito, né, daquelas pessoas que acreditam que por fazer boas obras ou por ajudar instituições de caridade, né, ajudar pessoas neste ofertando ou ofertando para a construção dos templos, né, que isso é o suficiente para ser agradável aos olhos de Deus. E, no entanto, a gente vê que não é dessa maneira. A oferta, ela é bem-vinda, a oferta, ela é eficaz e ela é realmente até ordenada por Deus, mas distante do caráter, dissociada de um coração que realmente adora a Deus, ela não vai ter a serventia, né, diante do Senhor. Então, a gente precisa observar que andar querendo obedecer a Deus e não andar, né, segundo os preceitos de Deus, implica numa mudança de caráter, numa mudança das minhas relações com o dinheiro, das minhas relações com as pessoas, das minhas relações, né, com a sociedade no geral, e principalmente porque deve ser fruto da minha relação com Deus. Toda essa mudança, né, a minha oferta material, a minha oferta de adoração, tudo isso deve ser fruto da minha comunhão com Deus. Então, Amós estava nesse contexto tentando mostrar isso para aquele povo. Até aqui alguém quer comentar alguma coisa que leu, que conhece do livro? Ninguém? Tá todo mundo aqui comigo? Todo mundo por aqui? Então vamos lá. Tem muita gente aqui no chat falando. Não, era só eu tô normal aqui. Tá normal. Então vamos lá. Pois bem, então a religiosidade de Israel, separada da verdade que eles deveriam seguir, mais uma vez estava sendo a indicação do fracasso da sua fé, né? Do fracasso do seu caminhar com Deus. Então, Israel estava equivocado acerca do caráter de Deus, né? Eles pensavam que enquanto o Senhor recebia ofertas de adoração, né, ele não se incomodava com a vida que aquelas pessoas levavam. E, mais uma vez, é algo para a gente pensar, né? O fato da gente estar indo para a igreja, o fato da gente estar dando o nosso dízimo, o fato da gente estar cumprindo com alguns rituais do culto. Será que o fato disso estar acontecendo identifica verdade no nosso caminhar com Deus? Identifica veracidade nas nossas palavras com o próximo, com o outro, né, referentes ao nosso emprego, né, na educação dos nossos filhos, no trato com o outro dentro de casa, no trato com o outro nos ambientes em que nós frequentamos, né, e as intenções que temos com relação aos outros. Então, a maravilhosa prosperidade de Israel naquele momento ali, para eles, era a prova cabal de que Deus estava abençoando, os favores de Deus estavam chegando, e o povo chega até a desejar, né, mesmo naquele estado de apostasia, que o dia do Senhor chegue, né, que o dia do Senhor chegue. Então, muitos de nós estamos desejando a vinda de Jesus, muitos de nós estamos desejando que Jesus venha logo, mas a gente se esquece que existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. Então, a mensagem de Amós, ela chega de maneira contundente, de maneira oportuna na vida daquele povo. Mais uma vez, eu quero enfatizar, né, o que nós vemos no livro de Amós é uma denúncia ao abuso de poder no âmbito social e as concessões, né, do paganismo entrando aí no âmbito religioso. O povo achando que Deus poderia ser subornado por rituais luxuosos, cheios de pompas,
né, por situações dessa forma, né, como estas. Então, esse profeta é um profeta ousado, um profeta que tem uma mensagem forte, uma mensagem contundente, mas que também tem um coração cheio de compaixão e de misericórdia por aquelas pessoas que estavam caminhando a passos largos para a destruição. Amós não deixa de anunciar a graça, Amós não deixa de anunciar a soberania de Deus, o poder de Deus, e falar que o arrependimento é o caminho, né, que a graça tem convidado a todos para um caminho de volta, né, para voltar, para retroceder, né, para não se entregarem à religiosidade irrefletida, porque o culto ele deve ser racional, ele deve ser verdadeiro, né, não existe doutrina verdadeira sem vida, sem prática, e essa era a mensagem do profeta Amós nesses dias aqui. Então, como vocês estão observando, este livro é um dos maiores tratados que nós temos da justiça, sobre justiça social, e revela, né, de forma grandiosa a soberania de Deus na história das nações, bem como nos fenômenos, né, naturais, na vida pessoal, revela a soberania de Deus. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando que é uma escola, não é uma pregação, é uma aula. Vamos lá? Então, o homem Amós, né? Quem era Amós? A gente não encontra nenhum outro registro na Bíblia, né? A não ser no livro de Amós, a história dele. Ok, Samuel Eduardo, obrigada aí pela resposta. Então, a gente não encontra outros registros na Bíblia, né, sobre Amós, como ele era, quem ele era, a não ser no próprio livro dele. Então, o significado de Amós é provavelmente aquele que carrega fardos, né, ou carregador de fardos, e a gente vai ver que, né, nesse período, realmente eram muitos fardos para serem carregados e para serem suportados nessa época aí de Amós. Ele não era precedente da classe rica, como a gente já falou, ele era um homem simples, um homem do campo, ele não, né, não pertencia à aristocracia, mas ele era das montanhas de Tecoa, né, uma aldeia ali situada nas regiões mais altas da Judéia. Então, Tecoa ficava nessas regiões mais altas, né, a poucos quilômetros, alguns dizem que é 19 quilômetros, outros dizem que há 18 quilômetros de Jerusalém. Então, foi um dos lugares fortificados por Roboão, né, no reinado de Roboão, para a proteção de Jerusalém. Então, este lugar era como se fosse um lugar alto que servia para pessoas tocarem trombetas, né, para tocar trombetas e transmitir também recados e anúncios ao povo. Era o lugar onde Amós vivia. Amós, ali, como eu disse, alguns diziam que ele era boiadeiro, outros diziam que ele era um pastor de ovelhas, e ele suplementava, então, os seus ganhos ali com o cultivo, né, dos sincômoros, que eram figueiras bravas, e vivia na realidade, como vocês estão vendo, como um homem do campo. E não há muitos registros de sua família, apenas isso nos traz, apenas esses fatos, né, que o livro nos mostra, nos traz. E no capítulo 7, versículo 15, é uma declaração de Amós de que o Senhor o chamou diretamente, né, que Deus o chamou. Há uma declaração de Amós nesse lugar, né, que Deus o chamou. Deus o chamou enquanto ele apacentava o seu rebanho. Então, sua declaração de que Deus o chamou, né, coloca Amós também ao lado de todos os profetas que experimentaram a revelação de Deus. Então, Amós foi um profeta que experimentou a revelação de Deus, que foi chamado, né, diretamente com Deus, por Deus. Então, Amós, ele era nativo de Judá, mas ele profetizou também para o reino norte, né, para Israel, ele profetizou para os dois ali. Ele sai da sua terra para ir para o reino norte para profetizar. E ele é contemporâneo de dois reis nesse momento aqui, né? Em Israel reinava Jeroboão II, né?
e em Judá reinava o rei Uzias. Então, o rei Uzias também fazia um longo governo, aproximadamente 52 anos. Então, eram reinados que estavam aparentemente em prosperidade. E Amós é chamado no momento, né, nesse momento, no momento de que esses dois reis estavam com o seu mandado em Israel e em Judá, e ele retorna. Gente, entrada aí. Então, ele retorna a Judá, onde ele registra a sua mensagem. Ele vai para Israel, né? E volta para Judá, onde ele vai profetizar também, tanto a Israel quanto a Judá. Então, a maneira de Amós escrever indica que Amós não era uma pessoa inculta, né? Não era uma pessoa que tinha que estava isenta de conhecer os problemas da sua época, os problemas políticos da sua época. Embora morasse lá numa aldeia, mas reconhecia exatamente o estado, né, de calamidade do povo, sabia exatamente como aquele povo estava em relação ao seu contato com Deus, em relação àquilo que eles tinham com Deus, né, que eles estavam, a relação que eles tinham com Deus. Então, sem qualquer título oficial de profeta fosse reconhecido, ele enfrenta, né, os preconceitos públicos ali daquelas cidades e não se desvia do seu propósito de pregar o arrependimento, a volta para Deus e o conserto de uma nação que pertencia a Deus. Interessante é que Israel se ufanava muito disso, né, de pertencer a Deus, que era o povo escolhido de Deus e que não iria ser castigado. E, no entanto, não é essa mensagem que Amós traz, nem que os outros profetas trouxeram, né? Aí a gente observa também que esse tempo de paz, né, de fronteiras, nas fronteiras, né, de prosperidade interna, externa e interna, foi um tempo em que o povo, na realidade, ao invés de se tornar mais íntimo de Deus, em gratidão pelas bênçãos recebidas, era um tempo em que o povo se afastava mais de Deus, por achar que os seus caminhos iam muito bem. Então, foi um período de segurança política, foi um período de segurança aparentemente econômica, embora tivesse muita injustiça social, mas que refletiu no orgulho, na ignorância, na negligência do povo com relação a Deus. Eu não digo ignorância, mas negligência, né? Negligência e orgulho em relação a Deus. Então, os israelitas, muito confiantes, né, de que eram escolhidos e que nenhuma calamidade vinha sobre eles, encontra na sua frente, né, pela frente, um profeta ousado, um profeta destemido, um profeta que aponta com coragem os seus erros, coloca o dedo nas suas feridas e diz que a vida deles estava caracterizada pelo egoísmo, caracterizada pela ganância, caracterizada pela imoralidade, caracterizada pela opressão aos pobres, e que, na realidade, tudo aquilo ali ia por água abaixo, né? Não havia justiça na terra. Havia uma aparentemente paz para Israel, né, para Judá, mas não havia justiça na terra. Então, para este povo, Deus envia, mais uma vez, em sua longanimidade, em sua bondade, mais uma vez, Deus envia um profeta para adverti-los quanto à calamidade. Calamidade chegaria. Então, antes que Israel fosse exilado, né? Antes que a nação fosse exilada, levada para o exílio pelos assírios, Deus levanta Amós, Deus envia Amós, Deus envia Oséias para adverti-los e chamá-los ao arrependimento, chamá-los à obediência. Então, eles falaram, sim, desse julgamento futuro, eles falaram que aqueles que eles desprezaram, que eles quebraram o pacto que Deus havia feito com eles. Então, Amós, Oséias, eles falaram para o povo, eles não deixaram, né, o povo sem essa mensagem específica de Deus, ou seja, Deus não os deixou sem aviso, Deus não os deixou sem chamar a atenção deles, né? Deus não deixou de chamar a atenção deles. Então, Amós se dirige ao povo que havia sido redimido do Egito, ao povo que tinha muitas histórias de vitórias para contar, cujos filhos se tornaram profetas, nazireus. Amós chama este povo ao arrependimento, faz uma radiografia, né, daquela sociedade ali, mostrando que realmente aquela sociedade
está experimentando naquele momento, põe o dedo na ferida, como a gente já falou, com uma voz que brada, os princípios de Deus, sobre a questão da exploração dos pobres, da libertinagem no culto, de pecados que são cometidos costumeiramente, e principalmente a mensagem de que Deus é soberano e ele não pode ser enganado, ele não pode de maneira nenhuma ser, como é que eu posso dizer, não pode ser enganado, não pode ser subornado, né, pelo povo por conta das suas ofertas de adoração. Então, os homens não podem abafar o clamor dos oprimidos, os homens não podem subornar a Deus, o barulho das suas festas, o barulho dos seus grandes hinos, né, dos seus rituais pomposos, esse barulho não pode calar a voz de Deus. Então, é nesse âmbito, né, neste lugar, neste espaço que Amós entra com a sua mensagem de arrependimento, né? E Deus diz que vai passar o prumo, né, naquela região ali, em Judá, e derrubar tudo que está desordenado, tudo que está desalinhado. É uma figura bem interessante, que a figura... interessante é que o livro de Amós ele é cheio de figuras, de símbolos, né? A voz do leão que ruge, o prumo de Deus que vai ser passado pela nação e vai destruir o que está desalinhado. Deus vai passar o prumo, vai alinhar. Deus que traz uma figura de um instrumento de construção, para dizer uma construção desalinhada, ela vem ao chão e o prumo é o objeto para alinhar. O prumo é a palavra de Deus, o prumo são os princípios de Deus. Os princípios de Deus são o prumo, né? Então, a gente observa que é um livro que vai mexer também conosco, tanto quanto foram os outros. É um livro, mais uma vez, eu quero dizer, que traz uma mensagem contemporânea. Mais uma vez, eu quero dizer que o Deus justo, ele não pode ser enganado, né? Que o livro traz essa mensagem, que o Deus de toda justiça não é o Deus que permite injustiça, que o Deus de toda paz não é um Deus que deixa a falsa paz reinar, né? Porque ele é a paz verdadeira. Então, a gente vai estudar durante esses dias, durante esse período, este profeta, que também é um livro curto, né, um pouco mais longo do que Abacuque e Malaquias, mas é um livro curto também, que pode e que vai nos trazer grandes bênçãos, reflexões. Então, eu gostaria de ouvir agora os alunos. Os alunos que estão aqui na sala. Parece que Romana quer falar, Kleber, Romana. Pode falar, Romana. Romana? Acho que ela não quer falar, não. Não quer falar, não? Então, quem quer falar? Gente, são 22 pessoas caladas. Pois então, é isso. Já que foi só um monólogo, então, então a gente vai refletir nessas palavras, porque essa é a introdução do livro. Na próxima aula, a gente começa com o capítulo 1º, né, o primeiro versículo. Então, eu quis realmente trazer para vocês o ambiente em que se encontrava o profeta Amós, né, qual era o contexto. E então foi uma época de prosperidade, diferente da época de Malaquias, né? Foi uma época de prosperidade, uma época de paz, mas a gente, como sempre, né, se não prestar atenção nas nossas ações, no tempo de calamidade, ao invés de buscar, a gente murmura, a gente desfalece, a gente esmorece as mãos, e no tempo de paz a gente esquece, né? A gente esquece, a gente acha que está tudo bem e que não precisa de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com os dois extremos, né? Ter cuidado com os dois extremos. Existem pessoas que buscam a Deus só no momento da desgraça, e existem pessoas que também só querem buscar a Deus no momento em que estão bem. E o outro
o outro lado também é verossímil. Existem pessoas que, em época de desgraça, se afastam de Deus porque acham que Deus não ama, que Deus não protege, que Deus não cuida, então não quero saber de Deus. E existem pessoas que, no tempo de paz, dizem assim: eu não preciso de Deus, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha vida, eu tenho minha paz, eu estou tudo bem, eu tenho saúde, está tudo bem comigo, e a coisa vai desandando. Clebinha, diz lá. Alguém falou comigo? Amém? Era amém, Clebinha, ou Clebinha? Quero falar uma coisa. Cleber? Oi. Oi, Samuel. Se deixar, eu queria só fazer uma consideração, porque na cabeça de cada um de nós, que tem muita vontade e tenta andar numa linha da justiça de Deus, pode até erroneamente dizer assim sobre si mesmo: eu não vou abandonar Deus só porque está tudo bem. Mas o que a gente tem que tomar cuidado com essa situação é que ela não é uma coisa que acontece assim de repente. Foi feito uma pedra grande que vai estar lá no meio da estrada e você não vai barroar com o seu carro nela. Não é uma coisa repentina e que lhe pega, assim, prevenido, né? Isso usualmente acontece de forma gradual, com pequenas coisas, e aí eu lembro daquela situação que a gente conversou no livro passado, em algum momento lá, que você comete um deslizezinho, sai um pouco da linha, desobedece um pouco a Deus e fica esperando o castigo, nada vem. E aí você faz mais à frente mais um pouco e nada. E aí você vai fazendo mais um pouco e nada, e nesse processo de cauterização, daqui a pouco você vai aumentando a sua transgressão, e de repente você está fazendo coisas que eu estou fazendo tudo isso aqui, é capaz até que Deus, né, não está se importando, ou então pode ser até que isso de fato não seja tão ruim, e isso acontece hoje, como você disse, é muito atual. Isso aconteceu lá em Malaquias, isso acontece em Amós, como você já introduziu. Isso aconteceu, por exemplo, um dia que eu estava lendo uma coisa e chamou a atenção também para a história de Davi, que depois da história dele lá com Urias e a esposa dele, passou-se muito tempo e Davi continuou no seu reino, o reino continuou prosperando e nada aconteceu para ele. Então, e com o tempo você acaba se acostumando nesse ritmo de pequenas transgressões, e quando você vê, você nem sabe como foi que parou naquele grande processo, ou naquela transgressão comunitária ou coletiva. E assim que são as coisas mais perigosas, né? Mais enganosas. Elas vêm devagar e vão lhe tomando sem você perceber. Acho que a história é o pastor Samuel, né, que conta a história do sapo dentro da panela. Sapo é uma rã. É uma rã, né? Tô vindo. Pois era isso. Assim, a gente, como ela chegou como uma nação chega numa situação dessa, mas não é de um dia para o outro, né? Não é uma decisão: a partir de hoje ninguém vai mais ligar para nada e vamos agir, vamos andar do jeito que a gente quer. Isso é um processo gradual, portanto, às vezes bem enganoso, né? Bem traiçoeiro. Verdade. É verdade. E uma coisa que a gente precisa observar é que Deus, mesmo a gente agindo assim e tendo consciência de que a gente está pecando, Deus avisa. Deus vai usar, né, os seus métodos para nos chamar a atenção, e a palavra dele é, né, o que mais nos chama a atenção. E o que fala. Então, Deus chamou com o povo de Israel, Deus levanta profetas, Deus mostra para aquele povo que o povo está errado, mesmo aquele povo sabendo que está errado. Então, a longanimidade de Deus né, gloriosa em relação
aos seus filhos, pecadores, indignos, nós, né, pecadores, indignos, que muitas vezes estamos fazendo e achando que a justiça, né, que tá tudo bem, que Deus não está prestando atenção, que ele tem muita coisa para se preocupar, né, tá ocupado com muitas coisas, ele não tá vendo, então eu posso dar uma escapadinha aqui, eu posso dar outra escapadinha ali, e a gente vê que Deus, a justiça de Deus, ela vem, né, ela vem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento de que, né, a coisa, não, eu estou fazendo e não estou, né, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. E aí a coisa vai se avolumando e Deus ali, né, fica exatamente fazendo de conta e, né, tapando os ouvidos para a verdade, mesmo sabendo que a verdade, ela é inegociável, mesmo sabendo que a verdade, ela não pode ser burlada, que Deus, ele tem os olhos em todos os lugares e contempla os maus e os bons. Então, nós precisamos, sim, né, atentar todos os dias e pedir ao Senhor, né, que o Senhor perscrute o nosso coração. Né? Exato. Sua paciência não é aprovação, exatamente. Sua longanimidade não é aprovação. Não indica aprovação, né? Muito bem. Então, que o Senhor nos abençoe, que este livro seja algo bem importante na nossa vida, para nos fazer refletir, né, e que Deus passe o prumo dele sobre nós, né, continue passando. Eu vou pedir aqui a Samuel Carvalho, para orar para a gente encerrar. Samuel Carvalho, por favor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia, uma semana que se inicia, Pai, que possamos aprender através de Amós, ó Deus, a obediência, possamos aprender, ó Deus, através de Amós, a Tua soberania, o Teu cuidado, a Tua transcendência, Pai, e possamos aprender através de Amós, ó Deus, no decorrer das lições que se seguem, a Te adorar como Deus, como Tu és, ó Pai, a saber que o Senhor é um Deus presente, que está conosco, Pai, tanto para aquilo que é de adoração, mas também a nos observar, que temos esse senso, essa visão de que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, que nada está escondido ao Teu olhar. Muito obrigado pela vida, muito obrigado, Senhor, por cada aluno que se fez presente nessa sala virtual, que tenhamos sabedoria vinda do alto, Pai, para vivermos aqui para a Tua honra e a Tua glória. Abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso lar, ó Deus, traz a paz que só o Senhor pode dar, aquela paz que mesmo em meio às tribulações, temos a plena convicção, ó Deus, que o Senhor está conosco, e que dias melhores virão, ó Pai, que dias melhores, ó Deus, acalmará os nossos corações. Obrigado por tudo, nos abençoa, Deus, abençoe a Tua igreja, o culto mais tarde que irá ser prestado a Ti, que possamos ir, ó Deus, àquele local de adoração, com o coração pleno, ó Deus, e a certeza que o Senhor está conosco, e o Senhor será adorado, ó Deus, com tudo que temos de melhor. Muito obrigado por esse dia, e nós te pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, muito obrigada a todos, um bom domingo, uma boa semana. Fiquem na paz, até a noite, se Deus quiser. Amém.